Esse pequeno vídeo é um pequeno tutorial para explicar sobre as funções do nosso equipamento, o cardiotocógrafo MF9200. Esse equipamento, nós temos dois modelos dele, o que tem parâmetro fetal, somente parâmetro fetal, e o que tem parâmetro fetal e maternal. Então a gente pode avaliar os parâmetros tanto do feto quanto da mãe. Então ele chega nessa embalagem, né, da Medipede. Eu vou estar abrindo ela aqui. Aqui a gente tem o equipamento, a parte principal do equipamento e alguns acessórios. Os acessórios que são comuns nos dois modelos do 9200. É a parte de eletrodos de captação de batimento cardíaco fetal, de contração uterina e o marcador de eventos. E aqui é a captação de batimento fetal caso houver gemelar. Caso eu tiver um segundo feto, é utilizado esse transdutor. Esses acessórios é só para o modelo que tem os parâmetros maternal, onde é utilizado para medir a frequência cardíaca da mãe e também a saturação da mãe. Aqui é para medir a temperatura, é um sensor de temperatura. Esse aqui é os ECGs para medir a parte cardíaca da mãe e um medidor de pressão arterial. Então a diferença é, quando é só fetal, é só esses acessórios. Fetal e maternal são os dois grupos de acessórios. Aqui a gente tem o manual, o CD manual. Ele acompanha também cintas para fixação dos condutores. Tem os papéis do exame, também dois papéis que acompanham junto. E o cabo de energia. Então esse aqui é o gabinete de equipamento. Ele tem uma tela de 12 polegadas. A parte física dele é basicamente essa, é uma tela de 12 polegadas, botões de atalho, aqui conexões, onde são conectados os acessórios, suporte para os acessórios. Do outro lado tem mais conexões para acessórios e o botão de liga e desliga na rede, que é onde faz para ligar ele e desligar na rede. Ressaltando que o equipamento funciona na bateria. Ele tem um funcionamento na bateria, mas o ideal é sempre deixá-lo conectado na rede. Ele é bivolt automático, ele funciona em 127 e 220 automaticamente. Eu vou fazer a conexão aqui. Então desse lado são as conexões da parte maternal. Lembrando mais uma vez, os cardios que são só fetais não vão ter esses acessórios. Mas aqui a gente conecta a pressão, conecta o sensor de temperatura e conecta o ECG. As conexões não tem erro, porque os conectores são identificados por cores e por travas, que não tem como conectar de maneira errônea. Do outro lado, o FHR2, conjunto de transdutores fetais, também é separado por cor e por trava, não tem como errar. E o medidor de saturação e batimento cardíaco da mãe. Então essa é a montagem dos acessórios. E o cabo de energia, que vai aqui no módulo de entrada de energia. Para ligar o equipamento é bem simples. Aqui são os botões, né, de atalho, e aqui eu tenho o botão liga e desliga. Para mim ligar o equipamento é só eu segurar ele por 3 segundos, que já aparece o Medipede na tela. Só aguardar um pouquinho para ele poder inicializar. O grande diferencial desse equipamento é o sistema interno dele. O sistema de software dele é o Android, que é esse que a gente tem no nosso celular. Então ele é bem simples e intuitivo de mexer. Aqui na tela a gente também tem botões de atalho. Tem os botões de atalho aqui, volume, toco, congelar. Outros botões de atalho que também são acessíveis no menu configuração. Essa aqui é a tela dele, a tela com as medições fetal e maternal. Do lado esquerdo, medições maternal. Lado direito, medições fetal, parâmetros fetal. Frequência cardíaca do feto 2, quantidade de evento, contração uterina. Aqui é medido o ECG, aqui a saturação e aqui é medida a temperatura nesse local e nesse aqui a pressão arterial. Essa tela a gente pode deixar ela só fetal. Eu venho aqui em tela, modo fetal, ok. Os cardios que não tem o modo maternal, só tem essa tela. Um gráfico rolante das atividades do feto e aqui os status do feto. Então eu posso trabalhar essa tela somente para quem tem o fetal e para quem tem o fetal e maternal. Pode utilizar tanto essa tela quando não está fazendo os parâmetros da mãe, como pode usar essa, que são os dois parâmetros, feto e mãe. Aqui é o modo maternal, então eu posso avaliar as condições de parâmetros da gestante. Então eu tenho aqui o medidor de saturação,
que eu vou colocar aqui. Então ele mede a saturação, que está em 94, e aqui é dada a frequência cardíaca da mãe. Tenho também o sensor de temperatura, que é indicado aqui. Então, estou segurando ele, está aumentando a temperatura. E aqui o medidor de pressão. Como que eu meço a pressão? Depois de ter colocado no braço, é só eu clicar aqui, ou nesse botão ou nesse atalho aqui, que aí ele já mede a pressão e dá os dados aqui. E o ECG também, é só conectar o ECG que ele já aparece nessas duas linhas de gráfico. Então, o funcionamento do equipamento é basicamente isso. Esse é um tutorial resumido, é sempre aconselhado a ler o manual, mas o funcionamento dele é esse. Ele é bem simples, por ser um sistema Android, ele é muito intuitivo e muito fácil de ser utilizado. Então aqui a gente tem o menu configurações, para poder configurar o equipamento a modelo do médico, do usuário, né? Então isso aqui é mais uma parte, tem que estar junto com o médico para ele poder ir indicando o que ele vai querer. Mas a gente tem o tipo da sonda, nesse caso é sonda com fio, deslocamento da onda. Esse deslocamento da onda é para poder deslocar uma onda da outra, para não ter conflito, para não confundir os dois batimentos, do feto e do gemelar. A velocidade da onda, que é a velocidade que você vai ver na tela. Temos o alarme on-off. Esse alarme é o alarme de braquicardia e taquicardia. Quando o feto exceder o limite máximo e o limite mínimo, é disparado um alarme de bradicardia ou taquicardia. Aqui é o volume do alarme, o limite máximo de batimentos, que no caso está 160 e 120, que é o limite mínimo. O tempo de alarme, você pode escolher o tempo que você prefere. A partir de 15 segundos, por exemplo, em bradicardia, o alarme é disparado. Esse sensor alarme FHR2 é para o gemelar, essa já é a parte do gemelar. Então aqui a gente também tem o movimento fetal, o tipo de contagem do movimento fetal, que pode ser manual ou automático. Manual é só a gestante apertar aqui quando o feto mexer, que é feita uma contagem. E aqui é a tara toco, da contração uterina. Tenho a impressão, que eu posso ajustar o alarme de impressão, a velocidade da impressão. Nesse caso aqui é 3 centímetros por minuto. Eu posso deixar isso menor, que é ajustando a velocidade. Aqui o dispositivo, som, é o canal que eu estou ouvindo o feto, e o volume, que eu também tenho na tecla de atalho. A tecla de atalho tem o volume aqui. Brilho da tela, idioma, data e hora. O Wi-Fi, o Bluetooth e o Ethernet é quando o cliente ele quer adquirir uma central de monitoramento. Essa central de monitoramento funciona da seguinte maneira. O cliente compra 20 cardiotocógrafos, ele consegue ligar os 20 em rede, seja uma rede Wi-Fi ou Ethernet, para através dessa central de monitoramento, monitorar os 20 cardios de uma única maneira. Esse Bluetooth é porque uma atualização, mais para frente a gente vai vender cardios com acessórios Bluetooth e não com fio. Então essa parte wireless e rede é isso. E aqui tem a configuração sistema, que é o parâmetros lá, aquela tela, que era aquela mesma botão atalho tela. Aqui temos a faixa da frequência, que vai de 30 a 240. Linhas de grade e rolar linhas de grade em relação ao gráfico, que é visto na tela de parâmetros fetais. Exibir dados de monitoramento em tempo real. A escala do gráfico em batimentos por minuto. A largura da linha. Tempo de monitoramento. Esse tempo de monitoramento é a duração do exame. Se você deixar em 0, quer dizer que o exame tem que ser terminado de maneira automática. Se quiser de maneira manual, é só escolher um desses tempos. Esse IP da central é quando é ligado à central de monitoramento. Cor de fundo dele, o hospital para colocar o nome, aqui para voltar à configuração padrão. A parte mais importante é a realização do exame. Existem 2 maneiras de se realizar o exame. Uma maneira, o exame não é impresso em tempo real. Ele é salvo num histórico e você pode acessá-lo depois e imprimi-lo ou até exportá-lo para um PDF por meio de um pendrive e imprimi-lo numa folha A4, por exemplo. A segunda maneira é o exame imprimir em tempo real. E mesmo ele imprimir em tempo real, ele também pode ser acessado depois no histórico. Então, vamos lá. A primeira maneira de iniciar o exame, quando ele imprime em tempo real. Você clica na impressora. Na hora que você clica na impressora, ele te abre a tela de preenchimento dos dados da mãe e da gestação. Então, você pode pôr o nome, né? Vou pôr um nome aqui, teste. A idade da mãe, 25, ela está com 25 semanas e 5 dias.
Posso apertar seguinte, que é a paridade. Paridade é o número de gestações e a quantidade de bebês que não preciso preencher. A hora que eu clico em OK, o exame começa. Ele está imprimindo em tempo real, então ele é um pouco lento. E aqui é indicado que ele vai, em 20 minutos ele vai terminar sozinho. Eu posso terminar ele antes, clicando em término. Assim que eu clicar em término, eu termino o exame manualmente. E aí ele é salvo no histórico. Então, aqui ó, ele começou a imprimir. Então eu vou terminar ele para a gente dar prosseguimento ao próximo tipo de exame, que é quando ele não imprime em tempo simultâneo. Você pode imprimir ele depois. Então eu vou aqui em mais. Nessa tela inicial tem um botão chamado monitoramento. A hora que eu clico em monitoramento, é as mesmas informações que pede quando eu clico na impressora. Então eu vou pôr aqui, ó, teste 2. A idade, essa a gente não precisa preencher, então eu vou seguinte, OK. Ele começou o exame, só que ele não está imprimindo em tempo real. Só que eu posso imprimir ele depois, lá no histórico. Vou terminar o exame também. Terminei o exame. Terminado o exame, quero imprimi-lo. Vou em mais, histórico. Aqui no histórico é salvo todos os exames feitos. Então eu fiz o teste, que imprimiu em tempo real, mas ele também está aqui se eu quiser imprimir. E está o teste 2. Vou clicar aqui em teste 2. Clico em teste 2, me aparece aqui impressão. Então eu posso apertar impressão que o exame é impresso. Retornar. O teste que a gente imprimiu em tempo real também está aqui, impressão. Só eu clicar em impressão que o exame é impresso. A grande qualidade desse equipamento. Eu posso clicar aqui, se eu segurar apertado, ele me dá a opção de PDF. Aqui tem uma entrada de pendrive. Aqui atrás do equipamento tem uma entrada de pendrive, um conector USB. A hora que eu clicar em PDF na tela e tiver um pendrive lá, ele exporta o exame automaticamente em PDF. Feito isso, é só voltar aqui. A memória do equipamento é 720 minutos. Passou 120 minutos de exame, ele sobrescreve. Então ele apaga o primeiro exame para dar lugar ao último. Ele sobrescreve o exame.